Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Eu quero ler esse trecho tão importante da palavra, que fala daquilo que celebramos nesse período do ano, o nascimento de Jesus. Eu vou ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, eu queria fazer algumas perguntas. Hoje, você pode afirmar que o Natal realmente mudou a sua vida? Ou será que é apenas algo que altera a tua agenda? Uma segunda pergunta: você realmente está celebrando o nascimento de Jesus? Ou apenas mais um ritual cristão que tantas pessoas nesse país celebram? A pergunta que eu faço mesmo é se o entendimento pleno do que o Natal significa realmente veio sobre a sua vida. Realmente Cristo nasceu no teu coração e governa as suas decisões? Ou será que nós temos resumido o Natal a canções natalinas, canções cristãs muito bonitas, a uma oração, mas quando nós queremos fazer do nosso jeito as coisas, nós acabamos fazendo? São algumas perguntas que nós precisamos responder. Porque o perigo do Natal não é rejeitar Jesus, mas é acostumar-se com Ele. É viver o Natal como um ritual e não como um fundamento espiritual. E o capítulo 2, assim como também o capítulo 1, não é um texto infantil, romântico ou alegórico, ele é literal. Ele é profundamente teológico, espiritual, de poder, de soberania, de submissão. E para entender isso, nós precisamos voltar ao contexto. O povo judeu vivia debaixo do domínio romano, uma opressão política, financeira, religiosa. Na verdade, irmãos, o povo judeu vivia debaixo da cobrança de impostos, debaixo de uma sensação de impotência, e havia uma expectativa messiânica enorme. Eles esperavam pelo Messias, mas o problema é que a expectativa que eles tinham era uma expectativa desalinhada, porque eles esperavam um Messias com poder,
monetário, poder político, imediato, militar, mas na verdade, o Messias que veio foi silencioso, preciso, cumpriu cada uma das diversas profecias do Antigo Testamento. Esse Messias mexeu em reis e impérios. Mas eu não estou falando do império externo, eu estou falando do império interno. Eu estou falando do coração, eu estou falando do governo. Esse Messias fez tudo isso sem fazer alarde. É por isso que depois de no capítulo 1 falar sobre José e Maria, ele começa o capítulo 2 falando de César, Augusto, um imperador romano. E isso aqui não é um detalhe, irmão, porque eu queria que você entendesse que isso nos mostra que o Natal é uma mensagem sobre governo, sobre quem de fato controla a nossa vida e principalmente sobre quem de fato está no controle da história. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero compartilhar alguns princípios sobre o Natal, que eu acredito ser muito bom que você anote, que você compartilhe, que de repente em algum momento da sua ceia de Natal, você cite alguns deles. E o primeiro princípio que eu quero tirar aqui é que o Natal começa com uma resposta de rendição. Não tem como ser diferente. E para fundamentar o que eu estou falando, eu leio o versículo 38 do capítulo 1, em que Maria diz assim, com muita clareza: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, talvez para muitos de nós seja apenas uma fala, mas na verdade, isso aqui marca o início do Natal, que não começou em Belém, ele começou antes da manjedoura, antes dos anjos, antes dos pastores, antes mesmo do nascimento carnal de Jesus. O Natal começou quando uma mulher e também um homem decidiram se render à vontade de Deus. Decidiram se render. Na verdade, irmãos, essa fala de Maria mudou completamente a história. Uma mulher que disse: olha, eu não planejei viver o que o Senhor está dizendo. Eu não sonhei viver o que o Senhor está dizendo que eu tenho que viver. Mas como eu sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. No capítulo 1 você lê que um anjo aparece e ele quebra totalmente o planejamento de Maria. Maria casaria depois de um tempo, como uma virgem, reputação intacta, sem rejeição social, sem julgamento público, sem o seu noivo duvidar da fidelidade dela. Mas então chega um anjo e diz: olha, eu vim aqui em nome do Senhor para dizer que você vai gerar o Salvador da humanidade. O seu ventre, do seu ventre sairá a redenção da humanidade. Então, o que eu quero dizer é que a tua fama, por enquanto, não vai ser o que você queria. O que eu quero dizer é que você vai ter que ir para casa para dizer para a sua família que você está grávida. E você vai ter que acreditar, que eles vão acreditar que você está grávida permanecendo como uma virgem. Você vai dizer para o teu noivo que você engravidou, mas que você não o traiu. A sociedade vai olhar para você e vai dizer: é claro que ela não aguentou. É claro que ela queimou a largada. É claro que não é isso que ela está falando, não. Maria, você vai abrir mão de tudo que você planejou. Sabe por quê? Para fazer a minha vontade. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o Natal. O Natal começa com rendição. O Natal começa comigo e com você dizendo: Senhor, mesmo que o Senhor tenha embaralhado os meus planos, mesmo que o Senhor tenha quebrado o meu planejamento, mesmo que até esse ponto, em dezembro de 2025, eu imaginasse que algumas coisas já teriam acontecido e eu não estivesse esperando que eu tivesse que fazer isso na minha família, na minha casa, no meu relacionamento com o Senhor, no meu negócio, nas minhas amizades, mesmo que nada do que o Senhor está dizendo para eu viver faz parte do meu planejamento,
eu sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu te pergunto, você vive essa rendição? Se hoje o Senhor chegasse para você e dissesse, sabe os planos que você fez? Pode rasgar o papel, vai ser do meu jeito. Não vai ser como você planejou no teu casamento, na tua vida sentimental, nos teus negócios, na tua empresa, no teu ministério. Eu vou mudar tudo, eu vou fazer do meu jeito. A minha pergunta é, se acontecesse assim, da tua boca sairia murmuração, reclamação ou rendição? Nesse Natal, o Senhor chama você a se render a Ele, naquilo que você ainda não decidiu se render. Quem está entendendo aqui, irmãos? Maria fez isso. Na verdade, o que ela estava dizendo é que, apesar de não estar confortável com aquela direção, ela confiava em Deus. Ela estava dizendo que o que governava a história dela não era a vontade dela, não era o planejamento dela, não era o que a economia do país estava sinalizando, mas era o governante da história, o Senhor. Ela era uma jovem simples. Você sabe que naquela época, o casamento acontecia com 14, 15 anos de idade. Era uma adolescente, irmãos, com planos normais, expectativas normais, um planejamento organizado, e de repente o Senhor embaralha tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Natal começa com rendição. Natal não é apenas cantar músicas cristãs no Natal. Natal não é apenas trocar presentes e se reunir com a família. Natal é chegar para Deus e dizer, mesmo que o que o Senhor esteja fazendo e dizendo para eu fazer, não seja o que eu planejei, não seja o que me mantém na minha zona de conforto, não seja o que eu quero, eu sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ah, irmãos, esse é o verdadeiro Natal. Eu te pergunto, será que você tem permitido que Deus quebre o seu planejamento? Ou será que isso tem roubado a tua paz? Tem minado a tua fé? Tem acabado com as tuas noites de sono? Tem acabado com a tua esperança? Tem te feito dizer, Deus, então eu não quero não. Então passa para outro. Eu entrego o ministério, eu entrego a liderança, eu entrego esse cargo, eu entrego essa responsabilidade. Como você tem agido? Sabe, irmãos, eu preciso dizer uma coisa que se você já caminha com Deus há algum tempo, você já sabe. O propósito de Deus quase nunca começa em cenários confortáveis. É uma verdade. Mas ele começa em corações disponíveis. Deus não procura pessoas que tenham tudo sob o seu controle. Ele procura pessoas dispostas a entregar o controle. Você já entregou o controle para Deus? Você já fez isso? Maria não negociou com Deus. Ela não pediu garantias. Ela não impôs condições. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu vou fazer isso, sabe? Então o Senhor faz isso na minha vida, o Senhor acerta essa questão na minha vida, então eu vou obedecer o Senhor. Não, irmãos, ela disse, eu sou serva do Senhor. Ou seja, a minha vida não pertence a mim mais, ela pertence ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É o Natal. Quando alguém decide dizer que seja feita conforme a tua palavra. Antes de saber todos os detalhes. Quando alguém entende que obedecer é mais importante do que entender. Quando alguém escolhe confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Natal é rendição. Eu te pergunto, você tem se rendido em tudo que Deus te chama de se render? Ou você está cultivando o controle? Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido com Deus? Talvez o maior milagre que Deus quer fazer nesse Natal não seja mudar as circunstâncias, mas seja alinhar o teu coração ao propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Talvez seja isso. Sabe o que é interessante? Que quando Maria disse isso, 10 versículos depois, ela começa a entender o propósito. Olha o que ela diz no verso 48. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Está se cumprindo hoje, sim ou não? O que eu quero dizer, irmão,
é que o plano que você tem para a sua vida não consegue nem se aproximar do plano grandioso que o Senhor tem para você. Por isso hoje, o que o Senhor está dizendo é, se renda, entregue o controle, porque eu tenho propósitos que você nem imagina para cumprir na tua história. O segundo princípio que eu tiro desse texto é que o Natal confronta a ilusão do controle humano. Olha o que diz no verso 1, e eu vou ler em diante aqui também. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, Judeia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Meus irmãos, a grande pergunta é, por que Lucas começa o capítulo mais marcante sobre o nascimento de Jesus, falando de um imperador terreno, de César Augusto? Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria ensinar que o Natal é sobre governo, é sobre a ilusão do controle humano. O que César Augusto fez? Ele decretou um recenseamento. Todos deveriam voltar à cidade para serem contabilizados. E dessa forma, ele perceberia que tinha gente que podia estar no exército que não estava, ou seja, ele aumentaria o seu contingente militar. Ele saberia também que tinha gente que não estava pagando impostos ao Império Romano, ou seja, ele iria prosperar militarmente e financeiramente. E um homem que já era conhecido como o homem mais poderoso da terra, aumentaria o seu poder. Um homem que era tratado como salvador da terra, o promotor da Pax Romana, da paz romana. Era esse cara, César Augusto. Todo mundo olhava para ele como dono da história. Mas sabe qual a verdade? Essa grande autoridade terrena, que achou que estava controlando a história para o seu favor, para o seu bel prazer, para o seu benefício, sem saber, estava sendo usado por Deus para cumprir profecias de milhares de anos antes. Que profecia, pastor? Em Miqueias 5:2, ele diz, ele é direto, ele é claro, ele diz, olha, ele haverá de nascer em Belém. Ele vai nascer ali. Você sabe que José e Maria não estavam em Belém. Então, por causa do recenseamento, José, que era da linhagem de Davi, teve que retornar, teve que ir até Belém, para que então ele fosse contabilizado. Ele imaginou que Jesus já teria nascido, mas Jesus não nasceu onde eles estavam e também não nasceu durante os 140 quilômetros de deslocamento até Belém. Mas quando ele chegou ali, Jesus nasceu. César Augusto achava que ele tinha o controle de tudo, mas sem saber, ele estava apenas se submetendo à direção daquele que de fato tem o controle de toda a história, irmão. Deus fez um rei terreno, uma autoridade terrena, alguém que não sabia nada sobre Messias, sobre Nazaré, sobre Jesus, sobre José, sobre Maria. Ele não tinha a mínima ideia, irmãos. Deus usou um imperador pagão para cumprir uma profecia divina. Sabe o que é isso, irmãos? É a quebra da ilusão do controle humano. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que por causa da nossa experiência, do nosso currículo, do nosso conhecimento teológico, do nosso tempo de vida eclesiástica, das conexões que nós temos, do dinheiro que nós temos, nós achamos que nós podemos controlar a história.
E por isso, quando as coisas saem do nosso controle, nós começamos a perder a nossa paz e a nossa alegria, e nós começamos a pensar, então, já era, não vai acontecer, e nós forçamos processos, tentamos forçar a abertura de portas que Deus fechou, tentamos assumir o controle, tentamos governar a nossa história, governar as circunstâncias, mas, meu amado irmão, eu quero dizer que só há um que governa a história, e o nome dele é Jesus Cristo. Só Ele. Para de perder a tua paz, porque pessoas têm te atacado. Porque pessoas têm dificuldade na tua vida. Tem gente que nem sabe, mas como César Augusto, está sendo usado por Deus para cumprir promessas na tua vida, irmão. Propósito na tua vida. Para de perder a tua paz. Ah, pastor, porque eu planejei isso aqui e de repente tudo saiu do meu controle. Ei, o que sai do teu controle, pode ter certeza que não sai do controle do governador da história, irmão. Pode ter certeza. É por isso que nós não podemos perder a nossa paz. Um decreto imperial, na verdade, era um decreto espiritual. Um decreto que fez com que uma família saísse de uma cidade, viajasse 140 quilômetros para outra cidade. Na verdade, irmãos, o que César Augusto achou que era ele que estava conduzindo, estava sendo orquestrado dos mais altos céus, para a glória do nome do Senhor. Entenda uma coisa, irmão. Deus governa a história em níveis que nós não enxergamos. Ele usa reis que não conhecem, sistemas que não reconhecem e decisões humanas que parecem aleatórias para cumprir seus propósitos eternos. A maior autoridade política da terra naquela época estava sendo apenas um instrumento nas mãos do Deus que governa a história. Que assim seja sobre o Brasil, amém, irmãos? Que assim seja sobre a nossa nação. Ele não perdeu o controle sobre o Brasil, irmãos. E essa certeza tem que nos mover em fé. Ah, queridos, enquanto César decretava na terra, Deus governava do céu. E assim tem sido. O Natal expõe a fragilidade do poder humano e revela a soberania absoluta de Deus. Nós não controlamos o tempo, nós não controlamos as pessoas, nós não controlamos as circunstâncias, quem controla é Ele. E se Deus governa a história numa escala global, pode ter certeza que Ele também governa os mínimos detalhes da nossa vida. Os mínimos detalhes. Eu sei que nem tudo faz sentido no momento, mas fica tranquilo. Porque o Natal nos lembra que descanso não está em entender tudo, mas em confiar naquele que governa tudo. Eu confio nele, você. Eu termino esse ponto dizendo que coisas podem sair do nosso controle, mas nunca saem do controle de Deus. Talvez a sua crise não seja falta de propósito, talvez seja excesso de controle. Então Deus está reorganizando a tua vida para que você esteja alinhado ao propósito dele. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, o terceiro princípio que eu tiro desse texto é que o Natal é a prova histórica de que Deus cumpre tudo o que promete no tempo certo. Olha o que diz os versos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente lê essa expressão que chegou o tempo de nascer o bebê, isso parece apenas cronologia, mas eu queria dizer que isso é teologia, irmãos, porque revela que o nascimento de Jesus não foi um acidente, não foi uma antecipação, não foi um atraso, não foi um improviso, mas ele aconteceu na perfeita convergência, na plenitude dos tempos, no perfeito propósito de Deus, no tempo de Deus. Aconteceu onde Deus planejou, do jeito que Deus planejou e no momento que Ele planejou. Eu não sei se você sabe, mas o nascimento de Jesus não cumpre apenas uma promessa isolada. Ele é o ponto de convergência de promessas feitas ao longo dos séculos. Muitas promessas.
Desde o início da história, Deus vinha anunciando que o Natal aconteceria, que Ele viria e mudaria a história da humanidade. Eu quero que você leia essas promessas comigo, porque quando nós lemos as promessas de Deus, nós enchemos o nosso coração de fé pelas promessas que Ele ainda não cumpriu, mas Ele cumprirá. Por exemplo, a primeira promessa acontece logo após a queda, cerca de 1400 anos antes do nascimento de Cristo. Em Gênesis 3,15 ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o Éden, Deus anuncia que um descendente viria para vencer o mal. E sabe quando essa promessa se cumpre? Na plenitude dos tempos. Em Gálatas 4, versos 4 e 5, Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? É que o Natal não começou em Belém, ele começou no jardim. Essa é uma verdade. Séculos depois, ainda 1400 anos antes de Cristo, Deus anuncia que esse Redentor seria um rei cujo nascimento seria apontado por uma estrela. Olha o que está escrito em Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Essa promessa se cumpre quando o céu confirma que o rei chegou. Aonde, pastor? Em Mateus 2, verso 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mais uma profecia que se cumpre no nascimento de Jesus. Nós avançamos e cerca de 1000 anos antes do Natal, Deus faz uma promessa específica a Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versos 12, 13 e 16. E ele diz assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, estabelecerei o seu descendente para sucedê-lo, alguém que sairá do seu próprio corpo, e firmarei o seu reino. Ele construirá um templo em honra ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A sua casa e o seu reino durarão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aleluia! Ele disse: da raiz de Jessé virá a redenção da humanidade. Não faltará descendente no trono. Ele não está falando do trono físico. Ele está falando do trono que governa céus e terra, e até mesmo o que acontece debaixo da terra. Essa profecia é reforçada em Lucas capítulo 1, quando ele diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós avançamos, e cerca de 700 anos antes do Natal, Deus revela que o nascimento do Messias seria sobrenatural. Olha o que diz em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Que não é Deus de longe, mas é Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa se cumpre literalmente no nascimento. Em Mateus 1, 22 e 23 ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus do universo conosco, entre nós, dentro de nós e através de nós. Agora, irmãos, cerca de 700 anos antes,
o local exato do nascimento de Jesus é definido. 700 anos antes. Em Miqueias 5:2 está escrito: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Deus, através do profeta, diz: ele nascerá em Belém, na pequena vila, no lugar insignificante, no lugar pequeno, porque ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmão, em Lucas 2, nós acabamos de ler que assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, saiu da cidade de Nazaré da Galileia e foi para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Mas, irmãos, sabe o que foi profetizado também? Muitos anos antes, onde Jesus viveria momentos da sua infância. Em Oséias 11:1, ele diz assim: cerca de 700 anos antes, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Pastor, onde que isso se cumpre? Em Mateus 2, 14 e 15. Porque por causa da perseguição, por causa da iminência da morte de meninos de até 2 anos de idade, então José tem que pegar Jesus, a sua família, e eles precisam se mover para o Egito. Então o texto diz que José levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Meus amados irmãos, o Natal é Deus dizendo: nenhuma promessa que eu fiz falhou. E por isso você pode crer que nenhuma promessa que eu fiz a você falhará. Tudo que eu prometi se cumprirá no lugar certo, no tempo certo, na tua vida, na tua história. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a tua fé seja aumentada, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Eu creio nisso. O Natal é o cumprimento, é a convergência de diversas profecias. Mas eu encerro com uma última verdade desse texto. O Natal redefine onde está a verdadeira alegria e segurança. Olha o que diz a partir do verso 8. Eu quero ler com você e assim encerrar essa palavra. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Irmãos, o texto conta que haviam pastores cuidando dos rebanhos. E de repente, um anjo apareceu. E eles agiram como eu e você agiríamos. Se um anjo aparece na nossa frente, a gente se assusta, sim ou não, irmão? Ficaram assustados. Então o anjo disse: ei, não precisa ter medo não. Eu sei que vocês já estão aterrorizados por causa da opressão romana. E principalmente por causa da opressão das mazelas espirituais da vida de vocês. Das dores que vocês enfrentam. Das lutas que vocês passam. Mas vocês não precisam ter medo não, porque eu vim aqui para trazer boas novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Messias chegou.
E se o Messias chegou, tudo que vocês precisavam que acontecesse, já começou a acontecer. O texto conta que quando o anjo faz isso, pronuncia essas palavras, sabe o que acontece? Uma grande multidão do exército celestial se junta a eles. Você imagina? Os anjos se unindo, isso é literal, tá, irmão? Não é figurativo, não. É literal. Imagina os anjos se unindo a eles e com grande coral cantando glória a Deus nas alturas, paz aos homens sobre os quais Ele concede o seu favor. Uma grande festa. Sabe qual é a verdade, irmão? Essa ideia de musical de Natal não é nossa, não. O próprio Deus realizou o primeiro musical de Natal da história. E sabe quem estava presente? Uma grande multidão do exército celestial, celebrando, glorificando o Salvador, o Redentor, o dono da nossa vida. Sabe qual é a verdade? Que o exército dos céus venha sobre essa igreja, venha sobre a sua noite de Natal, e que mesmo no meio de um vale que você pode estar vivendo, da sua boca irrompa um canto dizendo: glória a Deus nas alturas, paz aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A grande pergunta que eu faço é: os pastores glorificaram porque a vida deles estava do jeito que eles queriam? Sim ou não? Porque o ano deles tinha sido o melhor ano da vida deles? Foi isso? Porque as circunstâncias estavam assim exatamente como eles planejaram? Não, irmãos. Eles celebraram porque o Natal não é representado pela ausência de circunstâncias difíceis, mas o Natal é representado pela presença do Salvador. E se o Salvador está presente, nós temos tudo o que precisamos para lidar com esse cenário difícil, com esse deserto, com esse vale. Sabe por quê? Esse deserto não é o fim da nossa história. O fim da nossa história é morar para sempre com Ele, nas moradas celestiais, na glória eterna, na nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. É a promessa da palavra. Eu falo isso até para você que teve um grande ano, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que tiveram um baita ano. Estão celebrando a Deus pelo baita ano que tiveram, e tem que celebrar mesmo. Mas quando eu lembro disso, eu me lembro do dia que Jesus enviou os seus discípulos para curar enfermos, libertar os endemoniados e anunciar o reino de Deus. Eles foram usados por Deus para que enfermos fossem curados, para que pessoas possessas fossem libertas. Coisas grandiosas aconteceram, e quando eles voltaram celebrando. Cara, eu orei para que ele fosse curado de uma enfermidade, Jesus, e ele foi. Eu declarei libertação, ele foi liberto, e eles celebravam. E aí Jesus chegou para eles e disse: é muito bom celebrar tudo que vocês fizeram, mas sabe qual o verdadeiro motivo da nossa alegria? Não é se alegrar pelas circunstâncias que nos agradam, e nem mesmo pelo quanto que Deus nos usa, mas alegre-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ninguém pode roubar de você essa alegria. Nada que você fez no passado ou fizer a partir de agora pode tirar o teu nome está escrito ali, e ele não vai ser apagado. Se alegre nas circunstâncias, mas se alegre principalmente porque o seu nome está escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu acabei de apresentar a você o verdadeiro Natal. Eu desejo a você um Feliz Natal, que com certeza pode acontecer sem rabanada, mas não pode acontecer sem a presença do Salvador. Não tenham medo, porque eu trago a vocês boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi, e aqui em Vitória, nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já fizeram uma oração confessando Jesus, o verdadeiro Natal?
Levanta sua mão quem já fez essa oração. Amém. Então eu vou dar a oportunidade de você fazer essa oração agora. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Todos os presentes, quero convidar todos a fazer essa oração agora. Todos. Você vai repetir no fundo do seu coração, não vai ser em voz alta não. Só Deus vai ouvir a tua oração agora. E você? Você vai viver o recomeço que Deus tem para você. O teu ano não pode acabar sem você recomeçar em Deus. Sem você ter certeza de que a presença, a glória, as bênçãos, as promessas dele são para você. Sabe como isso acontece? Com uma oração sincera do seu coração. Eu convido todos a fazer isso agora, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi o Natal. E eu reconheço que em muitos momentos da minha vida, eu não vivi a tua vontade. E não desfrutei das tuas promessas. Mas hoje, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero começar uma nova vida, uma nova fase com o Senhor, onde eu terei certeza que todas as promessas que o Senhor tem para mim e para minha casa vão se cumprir. Hoje eu recomeço e faço isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados. Eu quero convocar você que reconhece que não está alinhado com Deus como poderia. Até mesmo você que um dia já alinhou tua vida com Deus, mas no meio do caminho você desalinhou a tua vida. Mas hoje você não quer encerrar esse ano e nem quer sentar na ceia de Natal sem ter certeza de que a bênção do Senhor está sobre você. Seja você alguém que vai fazer isso pela primeira vez, ou alguém que precisa fazer novamente. Eu vou contar até 3 e todos vocês que oraram comigo e querem recomeçar em Deus para viver a plenitude da vontade e das promessas dele, vocês vão erguer uma de suas mãos no 3. 1, 2, 3. Aonde você estiver, ergue uma de suas mãos e eu quero ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá na esquerda. Quem mais está dizendo isso aqui nessa manhã? Deus abençoe vocês aqui, minha diagonal também. Deus abençoe a senhora aqui. Pode baixar sua mão, estou vendo você. Eu peço para que a igreja continue em oração. Peço para que a igreja continue em oração. Quem mais está dizendo isso aqui nessa manhã? Eu quero. Deus te abençoe, querido. Estou vendo você aqui também. Mais alguém está dizendo isso? É a minha escolha. Eu começo uma nova vida com Jesus. Enquanto a igreja ora por você, aonde você estiver, ergue suas mãos e nós vamos orar pela sua vida. Quem mais está dizendo isso aqui nessa manhã? Deus abençoe essa criança também. Deus te abençoe, querido. Pode baixar sua mão. Alguém mais dizendo isso? Deus abençoe você, querido. Pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo isso? É a minha escolha nessa manhã. Eu começo essa nova vida com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de nós orarmos abençoando o nosso Natal, eu quero convocar todos vocês, sem exceção, que ergueram uma de suas mãos. Enquanto nós cantamos um trechinho dessa música, você vai se levantar e vai vir aqui à frente. E aqui nós teremos irmãos que vão fazer uma oração pela vida de vocês. É fundamental que você venha aqui na frente, tá bom? Pode vir aqui. Se você levantou sua mão, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos te receber. Os servos estarão aqui na frente para receber cada um deles. Pode vir. A igreja fica de pé para facilitar o deslocamento, por favor. Isso, receba cada um que está chegando, queridos. Vamos lá, cada vida, homens, mulheres, jovens, crianças, vamos lá, cada um deles recebido, em nome de Jesus. Preciso de homens aqui também, por favor, tá? Pastor, eu quero ir à frente também, pode vir. Isso, pode vir. Vamos orar por esse irmão e por esse irmão aqui. Um homem, por favor, e uma mulher aqui. Abraça essa querida, por favor. Glória a Deus.
hoje na tua cidade nasceu o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o verdadeiro Natal. Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar esses queridos. Senhor, te agradecemos, porque o Natal não parou em Belém. O Natal continua acontecendo. E o Natal começa com rendição. Vidas hoje rendidas ao Senhor nessa manhã. Nós os consagramos, apresentamos ao Senhor e te pedimos que a partir de hoje eles vivam para a honra e para a glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.